O álcool, ele não é um amplificador da realidade. Tá. É uma substância que distorce o funcionamento do cérebro. Quem sou eu de verdade? Sou eu quando eu tomo um soco na cara e estou sentindo dor? Sou eu quando eu estou doente, com febre? Ou sou eu quando eu estou nas melhores condições possíveis? Todos. Eu acho que é todos. Mas se a gente for olhar como que é a média mais considerável, é quando você está em condições normais, sem tanta fome, sem estar com raiva. E aí que falam, olha, mas a pessoa, se ela tá bêbada, ela vai falar verdades. Por quê? Porque sim, ela perde um pouco o freio, que tem a ver com o córtex pré-frontal. Então, ela calcula mal o contexto. Por que o álcool faz mal? Por que a gente tem que ter essa conversa? Cara, eu acho que a gente tem que ter essa conversa porque ela é sobre uma coisa super comum e as pessoas não sabem 2% desse assunto. E a maioria acha que sabe. Eu acho que eu tô na parte que acha que sabe. Talvez vamos ver, legal. Melhor. Vamos ver testar. o que você acha que você sabe. Tá. Não sei. O que é um alcoólatra pra você? O que é um alcoólatra? Ou não, vamos primeiro. Assim, qual que é o problema do álcool, na tua opinião? Tá. O álcool... eu vou falar o que eu sei, né? Os problemas que eu sei, sem afetar a primeira saúde. Ele inibe a capacidade de processamento do teu córtex pré-frontal. Ele dá uma diminuída nela e tu fica mais sem vergonha, assim, aquela lubrificação social. Isso por si só já pode ser perigoso. Você fica recebendo um monte de neurocientista aqui, né? Então, isso, eu já tô com... Já sabe mais que a maioria, mas vamos lá, eu achei legal essa. Então isso aí já pode ser perigoso por si só, porque tu tá inibindo a capacidade do teu córtex pré-frontal ali, né? A atividade dele. Então tu pode pegar uma arma e matar alguém, bater o carro, dirigir igual um maluco, tu fica heróico, assim, vamos dizer. Aí alguém ouve você falando isso e fala, esse cara é um idiota. Porque eu bebo há 30 anos e eu tenho armas e eu nunca fiz isso. Então quem faz isso é sem vergonha. Porque na verdade o álcool entra, a verdade sai. Não podia ser mais mentira. Né? Por quê? Porque o álcool, ele não é um amplificador da realidade. Tá. Ele é uma substância que distorce o funcionamento do cérebro. Quem sou eu de verdade? Sou eu quando eu tomo um soco na cara e estou sentindo dor? Sou eu quando eu estou doente, com febre? Ou sou eu quando eu estou nas melhores condições possíveis? Todos. Eu acho que é todos. Mas se a gente for olhar como que é a média mais considerável, é quando você está em condições normais, sem tanta fome, sem estar com raiva. E aí que falam, olha, mas a pessoa, se ela tá bêbada, ela vai falar verdades. Por quê? Porque sim, ela perde um pouco o freio, que tem a ver com o córtex pré-frontal. Então, ela calcula mal o contexto. Então, às vezes, ela conta uma piada onde não deveria, ou começa... E também tem umas paradas muito loucas que acontecem quando a pessoa bebe, ela diminui a percepção que ela tem de qual é o sentimento que o outro tem. Por exemplo, agora, você tá me olhando. Se eu tivesse embriagado, eu poderia achar que você tá com raiva. Ou você poderia estar com raiva e eu não perceber, e eu continuar falando coisas tipo o chato da festa. Ele começa a encher o saco, ele não se toca que as pessoas estão tendo reações ou olhares que demonstram emoções negativas. O álcool distorce isso. E muita gente faz muitas coisas imbecis sobre o efeito do álcool que jamais faria, que não tem vontade de fazer. Só alguém que tem experiência de ter tomado algum porre, eu acho que é capaz de pensar alguma coisa, alguma merda que tenha dito. Vou pedir licença poética para usar alguns palavrões, para ser mais didático e direto, mas que não diria essa coisa se não tivesse sobre o efeito de álcool, que não fica planejando dizer, mas não tem coragem de dizer sobre o efeito do álcool. Então, a super simplificação dos problemas do efeito do álcool faz as pessoas fazerem uma coisa chamada de cherry picking. Que já deve ter ouvido falar disso. Eu seleciono só as informações que me convêm. E conforme essas informações convêm para a minha narrativa, para aquilo que mantém o meu status quo, eu vou selecionando as informações. Por exemplo, o fermento falou que o álcool diminui o freio, então a pessoa pode fazer coisas loucuras, porque diminui o freio dela. Então isso aí é uma mentira. Então tudo que se fala sobre o álcool é mentira. Sim. Tá entendendo? Ela generaliza por quê? Tem gente que já fechou o episódio até. Tem gente que já fechou o episódio ou que já tá com os dedos cheios tá cheio de dedo, incomodada, porque... E eu quero tentar, nesse episódio, fazer uma coisa que é um desafio, que é tentar ultrapassar o momento do preconceito.
Porque quando eu vou falar, não é mal do álcool, quando eu vou falar, apesar de eu ter uma opinião negativa sobre o álcool, eu vou tentar não trazer papo furado sobre o álcool. Não vou tentar não trazer assim, tipo, o álcool é a pior coisa do universo. Eu acho que assim, a gente precisa olhar para o álcool de verdade, como ele é. E se a gente foge da parte mais racional, e é muito fácil fazer isso, a gente distorce o que o álcool faz, e aí é o pano de fundo perfeito, é a dinâmica psicológica perfeita para barbaridades acontecerem. Barbaridades orquestradas embaixo do nosso nariz, a respeito de como o álcool entra na sociedade de uma forma ridícula. E eu vou explicar o motivo aos poucos, eu vou explicar como ele acontece isso. E as pessoas vivem, olham para isso e não se mexem. Por quê? Porque elas acabam entrando num tipo de ideia sobre o álcool, associando ele à liberdade, a festas, a curtição. Mas isso é coisa que foi implantada há 1000 anos já, sei lá. Cara, 1000 anos não, porque a gente tem álcool concentrado a partir do século XVIII. Tá. Né? 1700 e pouco. 10 mil anos atrás tem registros de que tinha álcool, mas até o período neolítico, acho que, se não me engano, uns 5 mil anos atrás, raramente o álcool ia ter mais do que 3% de álcool, uma bebida. E aí, até o século XVIII, raramente tinha 10% ou mais. E pensa, velho, não tem aquela história... Mas a galera não metia o louco já? Tipo, sei lá, os gregos aí, ó. Cara, não tinha canela... o pessoal não morria por pimenta? Como é que... Tinha essa pira? Tinha essa pira de comércio de tempero. Uhum. Iguarias. Especiarias. Aí o cara vai me dizer que o pessoal enchia a cara antes. É caro, uma bebida alcoólica concentrada não é fácil de fazer. Exige muitos recursos que não se tinha no passado. Aí o pessoal fala, mas Jesus bebia... Primeiro, contexto religioso. Jesus não ia sair enchendo a cara por aí, né, pela história. E, naquela época, muito provavelmente, o vinho tinha muito menos álcool do que tem hoje. E era um cálice. Aí o pessoal puxa essa narrativa e fala, olha, todo mundo bebia desde a época de Jesus, então o álcool por si só é uma coisa sagrada. Aí ninguém dá bola pro contexto, ninguém dá bola para o que aquilo representava no meio de uma outra coisa e faz o cherry picking. O quê? Eu também vou beber porque é uma coisa sagrada. Mas... Jesus bebia, pô. Jesus bebia. Então, são vários argumentos que vão entrando que fazem com que o álcool pareça super seguro. Por exemplo, um dos pais da medicina, que foi Hipócrates, já ouviu falar dessa história? O Hipócrates é um dos pais da medicina. Enfim, tem o seu mérito histórico. Uma pessoa não pode pegar, um médico não pode hoje pegar o livro de Hipócrates e através do livro de Hipócrates, há mais de 2000 anos atrás, e se basear com isso para tratar uma pessoa hoje. Hipócrates citava mais de 200 vezes nos livros deles sobre o vinho, dizendo que o vinho era tratamento para quase todas as doenças que existiam. Devia existir umas 30 doenças. No máximo, ninguém sabia nada, mas ninguém fala, por exemplo, da época que usava sanguessugas. Ninguém fica defendendo a ideia de que sanguessugas fazem bem. Só que, por que eu estou dizendo isso? Eu não duvido que tenha. Mas... Pode ter, mas não predomina. Eu nunca vi uma grande discussão sobre isso, tão acalorada quanto eu vejo do álcool. Então, essas raízes históricas vão fazendo o álcool tomar hoje sendo uma conversa irracional, muitas vezes. Mas, assim, ó, os animais, eles não consomem álcool também? Não tem essa pira, tipo, cai a marula da árvore lá, a macacada tudo louca? Tem uma pesquisa muito interessante que saiu na Neuropsychopharmacology. É uma das revistas do grupo Nature. Muito interessante, mostrando uma das primeiras evidências de um hominídeo ingerindo álcool. O que acontece? Tem a ver com a evolução das espécies, em que as frutas que caíam, as mais maduras, tinham um pouco de fermentação, e aí começou a desenvolver uma enzima, que hoje a gente tem em maior quantidade, que degradava o aldeído. Quer dizer o quê? Quando a gente toma o álcool, o etanol, ele vira, no nosso corpo, é transformado em aldeído, que é extremamente tóxico, cancerígeno, terrível, neurotóxico, é péssimo. E aí a gente transforma isso em acetato, que aí é menos nocivo. Mas só que esse processo ele exige algumas enzimas, principalmente a enzima aldeído desidrogenase. Então mapearam que tinha um hominídeo que começou a produzir essa enzima, fazendo ela ser um pouco mais eficiente. E aí esses animais puderam ingerir álcool sem morrer. Só que é o seguinte, alguns podem olhar para isso e pensar, viu?
A nossa evolução foi colocada para que a gente possa ingerir álcool porque o álcool é necessário. Só que pensa, se eu sou um hominídeo, tendo uma vantagem evolutiva de comer frutinhas que caem do pé, é um ambiente que parece hostil? Parece um ambiente hostil, né? Um ambiente hostil é um bom momento para ficar embriagado? Não. Vai ter mais dificuldade de fugir de um tigre. Vai ter mais dificuldade de fugir de um tigre. E tem os animais que ingerem álcool, geralmente eles não... Alguns podem até fazer isso discutivelmente por conta do efeito reforçador que o álcool gera no cérebro, mas a maioria deles continua tendo o mesmo tipo de comportamento, mesmo com doses mais elevadas de etanol. Porque os animais não se importam tanto assim com o álcool. Tá. É uma questão muito cultural. As substâncias são coisas muito culturais, né? Mas por que eles buscam, tipo... Pra quem usa como justificativa assim, cara, se os animais bebem álcool, tipo, naturalmente, por que eu não devo beber naturalmente se eu seguir meus instintos? Se a gente for partir... É porque olha só como essa linha... É uma linha de raciocínio. Tá. Se eu pego essa linha de raciocínio, não chega em lugar nenhum. Porque eu vou olhar, eu vejo então um comportamento animal, eu extrapolo isso para o comportamento humano, aí eu extrapolo isso para o meu próprio comportamento e eu utilizo esse argumento para justificar o meu uso de álcool, que não tem nada a ver com isso. São os meus instintos. Tem animais que comem cocô. Eu não vejo ninguém falando que... mas é porque o animal é diferente. Sim, eu cherry picking, eu pego aquela informação que me convém para justificar uma conduta que... E eu não estou nem dizendo que é errada ou certa, mas que é uma justificativa que demonstra o tipo de raciocínio que as pessoas têm a respeito do álcool. Para justificar um comportamento. Para justificar um comportamento, mas se esse comportamento ele é um comportamento tão legal, tão seguro, tão normal, tão tranquilo, por que uma justificativa tão esdrúxula? Mas sei lá, os elefantes, não sei de onde, comiam a marula que caía do pé, não sei o quê. É um papo muito furado, porque a gente pega o comportamento das espécies, é muito diferente. A gente pode até usar o modelo animal para estudar coisas que talvez se apliquem ao ser humano. Mas talvez se apliquem ao ser humano. Não se aplica necessariamente ao ser humano. O ser humano não é igual, ele tem diferenças. E aí é uma narrativa. Uma narrativa que as pessoas utilizam para justificar certos comportamentos. O problema é que as pessoas, elas utilizam narrativas sem ter condições de pensar sobre o todo daquela substância. Por exemplo, uma pessoa que não é engenheiro, ela não pode olhar para uma casa, na média, né? A não ser que seja uma pessoa muito autodidata e com interesses muito particulares, ela não vai olhar para uma casa e vai começar a definir como que colocou a viga lá, o porquê, mas ela pode olhar e achar que é bonita ou é feia. Agora, ela começar a discutir sobre o que era melhor ter colocado para fazer a sustentação da casa é uma especulação de baixíssima qualidade. Eu digo isso porque eu não sou engenheiro e eu não faço a mínima ideia se esse prédio eu aqui... sou, pô. Eu sou engenheiro civil formado. Eu lembro... Na época eu não sei se... Não, acho que eu já era formado. Você terminou quando? Nem sei, velho. Me importo tão pouco que... Mas esse prédio aqui tá seguro. Tá seguro, não fui eu que fiz, né? Mas olha só, uma coisa muito louca que eu tava pensando quando eu vinha pra cá é o seguinte. A imagem porque, dada a seriedade desse assunto, eu me sinto muito responsável pelo que eu vou dizer aqui. Porque eu acho que são raras duas coisas coincidirem. Uma pessoa ter a oportunidade de tanta visibilidade falar sobre o álcool. E a segunda mais rara é uma pessoa que entende sobre o álcool fazer isso. Porque entender sobre o álcool não necessariamente me capacita plenamente, e eu tento chegar nessa capacitação, de poder trazer esse conhecimento que está na minha cabeça para a cabeça das outras pessoas sem parar na cortina de fumaça. Que é o quê? Vitor, você está sendo radical e moralista. Por que você está querendo tirar... Qual que é a narrativa? Cara, eu achei, por acaso, essa semana ainda, pensando, refletindo sobre isso, uma parada muito massa, que é o seguinte. Eu estava tentando entender o que é moralismo. Tá. Porque não é simples, cara. Eu parei para pensar, mas o que é moralista? Eu acho que eu não sei. Porque na história das discussões humanas sobre álcool, durante boa parte delas, as pessoas que eram contra o álcool,
E não é justo dizer isso na sua maioria, mas muitas pessoas que eram contra o álcool por motivos de crenças religiosas e moralismo. O que é moralismo, cara? Não sei. O que é moralismo? Daí eu fiz um outro vídeo, um psicólogo até falou assim, Vitor, eu achei que você está sendo muito moralista naquele momento. Eu parei e pensei, o que é moralista, cara? E aí eu encontrei um livro muito interessante de um cara chamado Jonathan Haidt, que é um pesquisador só sobre a moral humana. Muito interessante o livro dele, que se chama O Perigo das Mentes Moralistas. A tradução ela não é perfeita, que é The Righteous Mind, que ele fala sobre a diferença, por que as pessoas se dividem tanto em relação, por exemplo, a opiniões. Não todas, né? Por exemplo, as pessoas não se dividem tanto em relação à opinião sobre o sabor do sorvete. Agora, as pessoas ficam muito apaixonadas quando elas começam a pensar sobre discussões, por exemplo, políticas e religiosas. Tanto que as pessoas começam a jogar argumentos que viajam. E fica uma narrativa de um lado, uma narrativa do outro, e as pessoas começam a se odiar por conta disso. Por que isso acontece? Por causa de princípios morais. Morais, que são o quê? Ter um princípio moral não necessariamente é errado. São formas que... Isso tem a ver com o temperamento de uma pessoa, respostas automáticas que ela vai ter a determinadas situações e como ela interpreta o mundo e os outros. Por exemplo, uma pessoa que ela pode ser mais conservadora ou mais liberal. Um dos grandes fatores que vai levar uma pessoa a ser assim, além do ambiente, e aí pesa bastante também, é o quanto essa pessoa tem um traço de temperamento. Foi traduzido mal para personalidade, mas na verdade é o traço de temperamento, de novelty seeking ou harm avoidance, que é o nome oficial, né? Mas a gente chamaria de novelty seeking, é o buscador de novidades. Por exemplo, uma pessoa ela vai ser mais aberta a novidades se ela tiver mais esse traço de temperamento de novelty seeking. E uma pessoa tende a ser mais conservadora se ela tiver mais o temperamento de harm avoidance. Quer dizer o quê? Isso é muito interessante que dá para separar. Esse cara fez um mapeamento dos princípios psicológicos que regem, por exemplo, a psicologia evolutiva, que fala sobre coisas como comportamento de grupo. Isso é muito forte, que justifica uma coisa que eu vou denunciar um pouco do meu jeito de ser, que não é necessariamente o mais habitual. Eu não torço para time de futebol nenhum. Nem eu. Não torço. Porque eu acho ignorante. E eu descobri por quê. Eu sei o meu porquê. Eu acho... Cara, eu acho a mesma coisa, tipo, de quando o cara tá 100% pró-Lula ou 100% pró-Bolsonaro, assim. Eu olho pro cara e eu penso, meu Deus, ele é refém de uma narrativa de tal maneira que me perturba. E futebol, tipo, me faz pensar, tipo, cara, o cara tá tão... Quem é muito envolvidão, né? Tipo, ontem teve clássico aqui na ilha, a galera se matando, cara. Amigos saindo de grupo, discutindo. Eu fico, tipo, cara, não é possível, velho. É por isso. Só. Cara, mas isso tem tudo a ver com a moral. Tem a ver com a moral? Tem a ver com a moral. Uma teoria que ele trouxe que tem muita lógica, assim, que é a teoria das fundações morais. Tá. Tem 6 grandes necessidades humanas, vamos dizer assim, ou programações prévias, que a gente já meio que vem com elas e o ambiente modula um pouco, que a gente não nasce um papel em branco, né? Uma folha em branco. Uma pessoa não é uma folha em branco. Tem uma carga genética de comportamento. Por exemplo, se você trata o seu filho... ele é uma folha em branco. Eu vou fazer o meu filho ser do jeito que eu quiser. Você vai ter muitos problemas. Você vai trazer problema para você e para o seu filho. Agora, se você tratar o seu filho como se ele fosse, sei lá, uma folha com um esboço. E a partir dali você pode moldar. Você não constrói tudo do zero, mas você vai moldando. Mas tem algumas coisas, por exemplo, o temperamento, que não é a personalidade toda, é uma parte da personalidade, e aí vai se moldando. E o temperamento tem a ver com esse modelo pré-programado que ele usa seis fundações morais. Um é o cuidado, o dano, que é um instinto que a gente tem de proteção a quem precisa de ajuda. Tipo, sei lá, você tem um filho, você quer proteger, ou você vê alguém numa situação muito ruim. Galera da mesma tribo, assim. Em geral, da mesma tribo, mas isso é mais universal. Tá. Porque vai ter o da mesma tribo. Isso é um pouco universal. Você vê uma pessoa que não é da sua tribo, você não se identifica com ela, nada, mas ela tá lá, sei lá, sofreu um acidente. Você, talvez tem uma chance significativa de você buscar uma ajuda, assim, tá uma emergência acontecendo. Você não vai ignorar aquilo. Né? É um drive meio humano.
A outra é equidade e trapaça. Esses drives que tu vai falar são todos humanos, será? Tipo, Todos humanos. Mas, tipo, um animal tem isso, será? Eu fiquei pensando agora. Cara, é muito discutível. É muito discutível. Tá, não vamos abrir esse parênteses. É muito discutível isso. Porque aí entra primeiro numa coisa que eu não entendo muito, que é a psicologia animal, necessariamente, né? Aí a gente entraria, sei lá, em coisas que eu acho que fogem muito do assunto. Mas sempre tem esses videozinhos no TikTok, né? Sei lá, a onça salvando um cachorro. Deve ter. Rola. Deve ter. É porque tem a ver com a sobrevivência. Porque o que eu estou falando aqui é um tipo é quase que reflexo humano. Por exemplo, se eu bater palma forte perto da sua cara, você vai piscar. Tá longe, não deu certo. Não, eu tô muito concentrado. Eu previ vindo. Mas quer dizer que a gente tem certos reflexos, ou quase que respostas mais ou menos automáticas às situações que também são um pouco mais complexas, como essa do cuidado, do dano. Tem da equidade, trapaça, por exemplo, a ideia de que precisa haver justiça, equilíbrio. Tem gente que tem mais, outros que tem menos. E todo mundo vai ter um pouquinho, em algum grau de cada um deles. Então, eu vou falar todos, depois eu vou explicar. Daí tem lealdade e traição. Por exemplo, quanto você valoriza ser leal a um amigo. Ah, poxa, eu tenho um amigo, então eu não vou fazer algo que vá machucar ele, ou sei lá, não vou furar o olho dele, porque eu valorizo a lealdade e acho que a traição é uma coisa que é um valor meu que eu não faria isso. Por que você não faria isso? Ah, não, porque para mim isso é uma coisa muito importante. Para outros não é tão importante. Outra é autoridade, subversão. A importância que uma pessoa dá a uma autoridade. Tá. Tipo, para mim é muito regras... importante ter alguém que represente, não necessariamente uma autoridade severa, punitiva, ditatorial, mas uma autoridade. Eu gosto de seguir um líder, eu valorizo isso, acho que a sociedade funciona tendo um líder poderoso que vá colocar as coisas no seu lugar. Ou respeitar uma entidade que você considera como muito uma figura célebre, muito admirável, que você se guia através desses princípios. Jesus. Tipo Jesus. Mas daí tem uma outra que é a santidade e degradação. Então que não necessariamente é Jesus. Tá. Mas tem a ver com o que você acha que é digno de ser quase que higiênico. É uma coisa que você acha que preserva a integridade do corpo. Do corpo. Como é que é o nome desse? Ou a limpeza. Santidade ou degradação. Tá. Que por exemplo... O exemplo é muito duro, o exemplo do livro, tá? Ele é um pouco grosseiro. Se eu tirar do contexto o exemplo, ele não vai ter o mesmo tom. Eu acho que eu não conseguiria explicar tirando tanto do tom, mas ele é bem desagradável. Mas, por favor, dê o contexto. O contexto é o seguinte, é uma história fictícia, mas para explicar esse... Porque isso que eu estou dizendo aqui, e o próximo é liberdade e opressão, mas eu vou explicar depois. Mas são valores, são fundações morais que são mais ligadas... A nossa mente funciona como? É como se tivesse o lado racional e o lado emocional. O lado racional é como se fosse o treinador de um elefante, que está em cima de um elefante, domando o elefante. O lado emocional é o elefante. Se o treinador tiver muita habilidade, ele até controla um pouco o elefante. Mas se o elefante resolve fazer alguma outra coisa, o treinador não tem absolutamente nada que ele possa fazer. Pô, que analogia boa, velho. É boa, né? E aí o que acontece? Se por acaso o elefante decide fazer alguma coisa diferente do que o treinador quer, o treinador busca uma explicação para aquilo. Como se ele não quisesse dizer que ele não controla o elefante. Tipo, não, eu faço isso porque... Mas não tem um motivo. E eu vou dizer uma coisa um pouco repulsiva. É que eu já estou antecipando porque eu acho que é um pouco impactante. Perturbador? Um pouco perturbador, assim. Um pouco desagradável, um pouco... Vamos dizer assim... Justamente porque o que eu estou explicando é para uma coisa que foge da moral, né? Imagina que uma família tem um cachorro há 15 anos. Um cachorro muito estimado. Esse cachorro morre atropelado. Então, essa família leva o cachorro para casa, sem que ninguém veja, o cachorro já está morto, resolve se alimentar do cachorro. Cozinha e come o cachorro, a carne do cachorro. Isso é errado? Eu não acho. Você é bastante liberal. Eu sou muito liberal, mas eu não acho. Isso é errado? Se você soubesse que alguém fez isso... Ô Gabriel, bota uma enquete aí pra rapaziada, pô. Isso é Dá errado. pra fazer ao vivo. Ou pega um homem, ele tem um galo, ele tem uma galinha em casa, ele vai lá,
mata a galinha e na hora antes de prepará-la para comer, ele mantém relações sexuais com essa galinha. Aí eu acho errado. Depois ele se alimenta. Mas ela já... Por que você acha errado? Ela já tá morta. Ah, ela já tá morta? Já tá morta. Eu acho menos errado. Mas acha errado? Mas eu acho errado. Por quê? Ah, isso é difícil, né? Ele não fez mal a ninguém, ninguém soube, ninguém viu. São questões perturbadoras que mostram pra gente um pouco sobre esse valor. O que tu acha? Cara, Tu acha os dois errados? eu acho os dois errados, mas a explicação eu não tenho. Qual que é a explicação? Eu não tenho essa explicação. E eu acho que é justamente esse conceito que ele traz quando fala isso. É que o primeiro eu acho que não pode ser errado, porque, tipo assim, é quase que tu dá uma utilidade pra algo inútil. Você tem cachorro? Tenho 2, amo eles, pô. Você faria isso? Cara, eu não faria porque eu não, tipo, eu não acho necessário, assim, entende? Tipo, tem A que ter família não muito... estava passando fome. Então acho que não, entendeu? Mas, tipo, eu mandaria aprender eles. Cara, não, velho. Mas é uma coisa que perturba, Mas o cara manter relações sexuais, eu não sei qual é a argumentação lógica que eu usaria pra justificar que eu acho isso errado, mas eu acho errado. Isso é um exemplo claro dessa fundação moral da santidade e degradação. Tá, entendi. Que dá uma sensação de, isso não é santidade necessariamente religiosa, mas cara, isso é um pouco profano. Isso não se faz. Entendo. Isso não, cara, não faz isso. E é importante ter cada um desses. Não é que tem um que não pode ter algum desses valores morais. Só que, por exemplo, quando eu vou falar sobre álcool e do quanto eu acredito que o álcool ele precisa ser revisto como sociedade, eu vou incomodar muita gente por achar que eu estou exagerando neste quesito. Você é um higienista, você é uma pessoa que quer separar as pessoas de qualquer tipo de substância, porque você vão me comparar com um fanático religioso. Porque é como se eu estivesse dizendo que eu quero preservar o corpo humano como se ele fosse uma coisa sagrada e que é proibido usar substâncias e eu estou querendo atacar a liberdade individual. Tá. É aí que eu quero chegar quando eu começar a falar, e eu ainda nem comecei a falar direito sobre como é o álcool, eu acho que muita gente vai se incomodar por conta disso. Por que você acha que o álcool não pode falar sobre o álcool? Por que incomoda tanto? A pessoa não sabe bem por quê. Mas daí é liberdade individual. Mas como assim? Eu não falei nada sobre liberdade individual. Só de eu falar, às vezes, que o álcool, por exemplo, dados que a gente tem científicos sobre o quanto o álcool é neurotóxico, qualquer dose, isso está cada vez mais claro. Em 2022 saiu uma revisão gigantesca do Biobank da Inglaterra, com mais de 30 mil exames de imagem, mostrando que qualquer dose de álcool é capaz de causar lesões cerebrais verificáveis em menos de 5 anos. Caralho. Qualquer dose. É uma coisa intensa. Qualquer pessoa racional vai olhar para esse dado, e por mais que ele não é perfeito, porque pode ser que tenham pessoas que não bebiam e beberam, ou que beberam mais do que falaram. Dificilmente alguém vai mentir que bebeu... Que bebeu, vai dizer que bebeu mais, né? Sim. Ou outros fatores de confusão mais no pormenor. Beleza, não é perfeito, porque quem não gostou do resultado vai querer achar todos os defeitos, que existem, não é perfeito, realmente. Mas daí vai focar nos defeitos. Mas por quê? Porque incomoda essa informação. Incomoda demais. Maluco, incomoda, porque eu tô falando mal, entre aspas, eu tô só dizendo que o estudo tá lá para qualquer um que queira ver. E a pessoa pode achar que, não, esse cara quer tirar a minha liberdade individual. Não, mas eu não estou discutindo sobre a proibição do álcool nesse momento. Eu estou apresentando esse dado. E é impressionante, porque eu considero que o álcool ainda hoje é o terceiro assunto polêmico. Quais são os outros dois? Política, religião, o quarto, né? Futebol e álcool. Eu acho que álcool... pode ser. Depende do futebol contexto. eu ignoro totalmente, né? Cara, eu ignoro também, mas uma vez eu estava num grupo, eu fiz a minha residência médica de psiquiatria lá em Porto Alegre. E lá tem muito forte a questão do Inter e do Grêmio. Eu não me lembro o que aconteceu, mas teve um jogo que teve uma coisa polêmica. E eu fui fazer um comentário que pra mim ele era quebra-gelo, sabe? Eu não sei se eu falei assim, olha, mas... Ou eu perguntei na hora errada sobre o time, sabe? Tipo, como é que tá o teu time? Tipo, na hora errada, porque eu não tava acompanhando. Aí um colega me chamou a atenção e falou, Vitor, melhor você não falar desse assunto, que isso vai ser um problema muito sério. Meu Deus, velho. E assim, o que eu vou dizer? Eu posso olhar pra... Se eu olhar pra essa pessoa e dizer, não, que idiotice fazer isso. Sou ignorante, alienado, tá ligado? Eu vou estar ignorando a minha natureza humana também. Porque eu também sou assim em outras questões. Tá. E aí o que acontece? Quando a gente está preso, é como se fosse uma Matrix.
Que daí outra teoria da fundação moral, módulo moral, seria da liberdade e opressão. Que é o quê? A pessoa ser muito sensível a questões de liberdade e opressão. Se a gente for pensar em política, a esquerda, a direita, ser conservador, ser liberal, isso pega muito claro, assim, o quanto uma pessoa vai... eu acho que a economia tem que ser de uma forma, o outro de outra, o Estado tem que intervir, não tem que intervir. Uma pessoa que tem, por exemplo, uma visão muito de direita, ela vai acreditar que é importante ter lealdade. Então, eu quero um político que preze pela lealdade, pelas tradições, né? Autoridade, que preze pela santidade, né? A defesa da família tradicional. Então, é muito harm avoidance, quer dizer o quê? É preocupado com os perigos, conservador. E aí, quer dizer o quê? A pessoa tem medo de novidades. Então, vejo alguém que tem um estilo de vida diferente. Isso me assusta, então eu quero me preparar. Isso acontece com a pessoa que vai pensar, por exemplo, sobre falar sobre a regulamentação do álcool. Começa a achar que eu estou falando sobre, eu quero que a pessoa se ferre, eu quero que a pessoa eu não quero que ninguém se divirta. Porque tem gente que realmente hoje ainda é muito forte a ideia de que... O que eu vou fazer sem o álcool, cara? Se eu vou sair com meus amigos, ou sei lá, final de semana eu vou fazer um churrasco com a minha família e tal, eu tenho que estar bebendo uma cervejinha. Não é que eu tenho que. É que eu nunca faço diferente. Sim. Então, você está falando mal de uma coisa que eu não vejo um dano agora acontecendo. E eu vejo todo mundo fazendo igual. Mas o louco é a pessoa que, tipo, não querer ouvir o mal que faz. Tipo assim, o que eu penso, na minha opinião, né? Individualmente, a pessoa deveria, talvez, não sei se eu tenho certeza sobre o que eu vou falar, mas deve poder fazer o que ela quiser. Mas ela não pode, tipo, negar dados como esses. Tipo, me incomoda o fato da pessoa se incomodar com alguém divulgar isso. Por que ela se incomoda? Porque a gente tem reflexos muito instintivos do elefante, né, da parte mais emocional, que a hora que eu começo a falar sobre isso, a pessoa olha e pensa, esse cara não é da minha tribo. Se ele não é da minha tribo, a gente tem uma natureza tão tribal que se você está com um grupo de amigos, vamos dizer, numa festa, um amigo seu vai lá e provoca uma pessoa lá e a culpa foi dele. Aí ele causou uma confusão. Muitas pessoas vão defender o amigo mesmo estando errado. 90%. 90%. É quase uma coisa, quase uma ética de como a gente deve lidar com a amizade, da lealdade. Pô, meu amigo, ele tá errado, mas eu vou defender. Depois eu converso com ele, mas eu vou defender ele. Por quê? É o meu grupo contra o grupo deles. Só que isso é de uma estupidez tão grande que talvez o ideal fosse separar aquela idiotice, aquela briga besta que não leva a lugar nenhum, que não tem a mínima lógica, mas aí entra o espírito tribal e aí a pessoa de grupos, que é muito importante para nós, a gente tem um drive muito forte para grupos, talvez a nossa evolução tenha acontecido através de grupos, né? Porque você já viu outro tipo de animal, e aí sim vamos falar de animal. Outro tipo de animal que reúne, sei lá, um grupo de 5.000 macacos. Não tem. Não tem. Por quê? Porque a gente tem toda uma questão de imaginação, de cria na nossa cabeça certas narrativas, e aí, junto com o nosso temperamento, a gente vai reunindo certas narrativas, e quando alguém tem uma narrativa diferente, aquilo me assusta, mas não vai dizer que assusta. Vai dizer que, olha, tem que preservar. Por exemplo, eu tenho que... E essa narrativa estúpida e emburrecedora que faz as pessoas não perceberem que os dois lados têm algo a agregar. Que provavelmente, quando aquele símbolo yin e yang, né? Que tem um lado e o outro, ele representa o quê? A dualidade, né? A dialética, as coisas que... O mundo tem um lado extremo, tem outro lado extremo, geralmente o melhor é o caminho do meio. Mas quando a gente está imbuído desse tipo de mentalidade, a gente acredita que só o nosso lado precisa existir. E o outro, as pessoas que assistem futebol são idiotas. Eu já pensei muitas vezes isso. Hoje eu penso o seguinte, cara... Como deve ser legal, cara, você ter isso pra você acompanhar o tempo todo, tá acontecendo um jogo. Eu já tentei, cara. Mas minha agonia, cara, minha agonia, todo mundo que é radical ou fanático com alguma coisa me dá agonia. Dá um exemplo. Política, religião, futebol. Por que te agonia? Porque eu acho que a pessoa perde muito, cara, por estar refém de uma narrativa. Ela perde essa calibração social de poder enxergar o bom dos dois lados, entendeu? Tipo assim,
Eu tive que votar em alguém. Tu tinha duas opções. Ou tu votava no Lula ou tu votava no Bolsonaro. Foda-se, quer votar branco, não sei o quê, justificar, foda-se o resto. Cara, eu votei, eu escolhi, mas eu não escolhi refém de uma narrativa, falando, não, cara, esse cara aqui é o foda porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, sabe? Tipo, eu não comprei a narrativa dele, mas eu tive que escolher. Eu fiz uma escolha racional e isso me leva a compreender quem fez uma escolha diferente da minha também, ao mesmo tempo. Tipo, por isso que, cara, é impossível se metade do Brasil tá certa e a outra metade tá errado, velho. Todo mundo tá sendo refém de uma narrativa e eu acho que quando a pessoa tá muito presa nisso, cara... eu vejo a pessoa como ignorante, entendeu? Eu acho que... Eu entendo. Tu entende o que eu quero dizer? E é uma coisa que a gente prega aqui, inclusive, no Sem Groselha. Tipo, a gente traz pessoas... Eu trago pessoas aqui que falam, cara, você tem que ser vegano. Porque eu fiz o meu cherry picking aqui. Brincadeira. Porque eu te mostro os benefícios e tal de uma alimentação que seja assim. Aí vem um outro cara e fala, não, cara, eu só como carne, tal. E quem tá assistindo, cara, vê os dois e daí tu tem mais ferramentas pra decidir. E tu decide não pensando que o outro cara tá errado. Tu decide sabendo que existem pessoas que pensam diferentes, com valores diferentes, que talvez pra ela seja melhor aquilo. Isso é sair da matrix do pensamento hipnótico da moral emocionada demais. Isso. Assim. Eu tento fazer isso com tudo, cara. Só que quando você fala que esse povo é ignorante, e eu entendo, e muitas vezes eu compartilho disso, eu tento lutar contra isso, eu tô caindo na mesma. Por quê? Tu tá formando tipo, uma legião de acordados da Matrix contra como os se eu fosse dormindo. melhor do que alguém que tá ainda nesse processo mental que é meramente condicionado, que pode modificar. Eu acho. Mas sendo assim, é um pensamento também um pouco liberal, porque tem um pouco mais de fé na humanidade. Por exemplo, quem tem um pouco mais da ideia liberal tem um pouco mais de fé na humanidade do que outras pessoas que têm uma ideia mais conservadora, que acreditam que as pessoas têm que ser mais punidas. Tipo, aquele velho que pensa, o mundo vai acabar, onde já se viu dois homens se beijando, sei lá. Ou bandido bom é bandido morto. Isso. E eu acho que isso é algo que tem que ser discutido num nível um pouco mais profundo. Por que eu tô trazendo essa loucura, essa discussão tão longa? Cara, tu tá só preparando o cenário para poder falar. Porque eu acredito que muito do que as pessoas vão ouvir daquilo que eu vou falar, que eu tô falando já aos poucos, vai pegar em algum ponto moral que tem uma natureza saudável, mas que se a pessoa não tiver atenta a isso, ela pode ignorar uma coisa que importa para a vida dela. E é o seguinte, é mais ou menos isso. Tá. Vamos passar os malefícios do álcool, que a gente abriu todo esse parênteses, porque a gente ia falar dos malefícios, velho. Cara, os principais. Tem vários. Vamos começar pela primeira informação. O álcool é a droga que mais causa malefício que a gente tem registrada hoje. Em quantidade de casos. Em quantidade e em proporção. Tá. Mas Vitor, e o crack? E a heroína? E o tabaco? Só que essa é uma classificação arbitrária, né? Porque vai ser o que é danoso ou não é arbitrário. Isso é uma decisão social. Igual um sobrenome. Vitor, o sobrenome foi inventado? Foi inventado. Mas é uma convenção que tem uma natureza, tem uma lógica. Por exemplo, para dizer que o álcool é a substância mais danosa de todas, pesquisadores, um deles é o David Nutt, do Reino Unido, que ele foi o conselheiro de álcool e drogas lá, até ele começar a falar sobre essa pesquisa. E daí afastaram o cara? Afastaram ele. Demitiram ele. Meu Deus, que filho Porque da puta. ele colocou critérios, se eu não me engano, 17 critérios. Se eu não me engano, 17, ou mais ou menos isso, tá? Não lembro exatamente todos de cabeça. E também não vejo sentido. A gente pode colocar depois um link para quem quiser, quiser o Gabriel ver. É bom nisso, ele já põe durante o episódio. Tá lá no meu Instagram o link, tá? Na postagem dessa semana. Mostrando que o álcool é a substância que mais faz mal. Como? Vitor, mas o crack não faz mais mal? Faz individualmente. Agora, o álcool, ele faz mais mal se a gente considerar os danos a si e aos outros. Tipo, a família, a esposa... Fala o dano aos outros que você acha que o álcool causa. A família, a esposa... Eu acho que se a pessoa tem uma adição... ou não. Vamos tirar a adição. A adição é muito óbvia.
Mas eu acho que faz mal à família, principalmente tipo, parceiro sexual, filhos. Pode fazer mal pro parceiro, pros filhos, talvez um uso problemático. Acho que no trabalho, eu acho que, sei lá, até mesmo tipo... Eu imagino o cara que bebe e na segunda ele chega pra trabalhar um lixo e daí a relação dele com o chefe vai ser, sei lá... Eu vou ser o advogado do diabo, tá? Mas se ele bebe só 2 taças de vinho no domingo de meio-dia? Aí eu acho que ele só tá intoxicando o cérebro dele. Eu acho que daí a nível social reduz o dano, talvez. Na verdade, não. Não? Sabe quanto estresse hídrico... Sabe o que é estresse hídrico? Não. Estresse hídrico é um termo que designa o quanto a gente causa... quando a gente joga água fora. Água potável fora. Tá. Não tem que preservar a água para as próximas gerações? Tem. Tem. Olha só que interessante o que você está dizendo. É porque a gente tem várias formas de entender a nossa ética. O que é ética? Calma que eu tô falando sobre álcool, tá? Vou chegar lá. É que entender isso é fundamental para o resto do raciocínio. Não tem como fugir disso pra gente ter uma discussão realmente séria e limpa. Que é o seguinte, o que é ética? Ética é uma inteligência grupal para o bom convívio entre as pessoas. Ou para nortear o convívio entre as pessoas. São regras. Não. São 3 coisas. Uma delas é a regra, a gente pode chamar de normas. É a parte que a pessoa olha. É a regra. Não pode beber. Esse idiota aí fala que não pode beber, que tá errado beber. Essa seria olhar a ética só pela regra, pela norma. Só que antes da norma tem um princípio. E antes do princípio tem um valor. Vou dar um exemplo. Você vai morar com um colega de faculdade lá, você está no meio da faculdade, e aí vocês vão conviver, você vai dividir um apartamento, um quarto com um colega. E aí vocês decidem que, olha, um valor importante é o estudo, né? Afinal de contas, vocês estão lá para estudar, sei lá. E aí um princípio é evitar atrapalhar o estudo um do outro. E uma norma vai ser não fazer barulho das 14 às 18 horas. Então, a regra de não fazer barulho das 14 às 18 horas, ela não é uma coisa de cima para baixo, uma coisa... tem que ser assim, acabou. Não, ela vem de um princípio que, a gente vai, então, preservar o espaço um do outro, porque tem um valor em cima. Tá, entendi. Então, quando a gente vai falar sobre o álcool, a gente precisa olhar para a ética da situação a partir desse ponto de vista. Que tem a norma, e a gente muitas vezes ignora o que o outro está querendo dizer, porque o outro, às vezes, ele está extremista na norma. Mas o valor que ele tem ali, talvez seja bom. Por exemplo, olha, a pessoa que defende muito um lado político, não quero que tenha corrupção. Ninguém quer. Então, essa coisa, a gente está concordando. Aí troca lá no final o jeito que vai lidar com isso. Quando a gente fala sobre o álcool, a gente vai tocar na nossa ética. Tá. Eu vou dar um exemplo. Desculpa, hoje meus exemplos estão um pouco pesados, tá? Não, cara, eu tô adorando. Velho. É o seguinte, por que você, Fermento, não vou pegar você porque isso pode ficar estranho. Por que um homem, ele tá na rua, ele passa na praia, ele olha para uma mulher, ele sente atração sexual e ele sente desejo por aquela mulher. Por que ele não pratica um ato sexual com essa mulher? Por causa da cultura, ética, sociedade. Porque essa mulher, se ela não concordar com isso, se ela não quiser isso, ele não quer maltratar essa mulher, não quer causar dano, não quer causar um mal para ela. Ele não faz isso, por causa disso. Ou isso ou o que eu falei também. Isso. Mas ele tem esse motivo, porque ele não quer maltratar ela. Agora, por que você não vai... Por que você vai, por exemplo... sei lá, você está usando um banheiro público. Por que você não mija fora, no chão, na parede, qualquer lugar? Por que você toma cuidado com aquele... Nas próximas pessoas que vão usar, né? Você está preocupado com as próximas pessoas que vão usar. Se a gente vai avançando nesse raciocínio, a gente começa a perceber que em várias situações a gente pode ter mais ou menos cuidado. Mais ou menos, vamos dizer assim, princípios de valor. A gente vai valorizar mais ou menos certos cuidados com outras pessoas. Se elas estão muito longe de mim, claro que isso não pode ser infinito, né? Porque daqui a pouco a gente começa a ficar numa coisa completamente paralisante. Eu não posso fazer mal a ninguém. Mas se você descobrisse, por exemplo, que uma marca de roupa específica, eu não preciso dizer, ela que você gosta muito, mas você descobre que ela é feita por trabalho escravo infantil. E é a partir disso que ela produz qualquer produto. Foi uma mão de uma criança de 8 anos de idade que produziu numa situação deplorável. Você continuaria consumindo esse produto?
Cara, acho que eu evitaria. Será que... talvez evitasse, mas se a gente for ser bem honesto, não sei. Talvez alguns evitariam, outros não. É que vai em várias instâncias, né? Tipo, é 100% sabido que isso está acontecendo, ou isso é uma notícia, Isso aí, ó. Tem muita coisa até chegar, né? Aí que tá. Dependendo do meu estado de espírito, de quanto eu gosto dessa roupa, Eu posso arranjar justificativas que me permitam... que permitam eu fazer isso. Então, quando eu vou falar, por exemplo... e aí, quando você fala assim, ó, eu vou preservar a água. Você preserva a água na sua casa? Você recicla o lixo? Eu não, mas eu tenho uma opinião... O lixo sim, velho. Ó, veio risada aqui por quê? Porque deu um conflito de moralidade. De moralidade. Mas a água, eu penso assim, ó, na minha opinião, velho. Tu sabe o quanto que a indústria agropecuária usa de água, velho? E o quanto que o teu banho de um pouquinho a mais, um pouquinho a menos não faz diferença nenhuma nessa porra. Tem que fazer alguma medida lá em cima. Essa Então é você tá comendo menos carne? Não. Foda-se, velho. Será que é justo a gente privar as próximas gerações? Mas como é que eu vou privar uma próxima geração que eu não sei quem é? Ó, o agronegócio. pode socar Mas calma aí. bronha no banho, velho. Mas veja aí se você vai achar quem é o segundo setor que mais causa estresse hídrico. Eu acredito que você não vai achar. Não é possível que seja o álcool. Veja aí o... Não é possível que seja o álcool, velho. Indústria, que indústria que é? Tá dizendo que é indústria. Abre aí, velho. Que Escola indústria Kids não vai ter aí, velho. Escola Kids UOL não vai ter, velho. É muito discutível, né? Só que é o seguinte... Tem a ver com álcool? É o álcool, cara. Tem a ver com álcool. Saiu uma diretriz da OMS trazendo 17... Deixa eu até ver aqui para não... São muitos números, eu trouxe aqui, tá? Eu não sou o cara que decora todos os números que existem no mundo. É uma ação da Movendi, é uma associação internacional que busca ajudar a OMS, né, com medidas para melhorar o desenvolvimento sustentável. Tá. Dentro disso, a gente tem vários marcadores de coisas, né? Critérios para o desenvolvimento sustentável, são 17. Né? Que tem várias metas. Uma das metas é melhorar o desenvolvimento sustentável do mundo, né? Incluindo todos os países de preferência. Dos 17 marcadores que tem de desenvolvimento sustentável, o álcool atrapalha gravemente 14 deles. Um deles é o agropecuário, não, é o hídrico. Tá. É a questão do desperdício de água. Por que isso acontece? Eu nem consigo... Um litro de cerveja degrada 298 litros de água. Caralho. 1 litro de vinho, 870 litros de água. Meu Deus, pô. Cara. É isso aí. Acho que é... Porra, velho. O álcool... Pronto, eu posso comer carne, velho. Eu vou beber menos. Pode comer carne, vai beber mais. Beber menos, o álcool, beber menos. por exemplo, vou só listar rapidamente aí, para não ficar uma coisa enfadonha, mas eu vou dar um exemplo. O álcool, ele prejudica... o desenvolvimento sustentável, a gente está falando do quê? O álcool interfere na fome, né? Que é erradicar a fome, o álcool atrapalha nisso. Por quê? A pobreza. Porque o álcool, de várias maneiras. Primeiro, quanto mais pobre é uma família, isso fala de vários países diferentes, ela tende a utilizar mais porcentagem da renda dela para o álcool. Por exemplo, às vezes uma pessoa, e é uma coisa um pouco triste, porque eu às vezes recebo mensagens de pessoas que falam, olha, aqui em casa meu marido é o provedor, família tradicional brasileira, meu marido ele bebe de uma forma que às vezes falta comida em casa. Caralho. Então, e aí, se falta comida em casa, fermento, como é que o cara vai gastar um dinheiro para, por exemplo, pagar uma educação melhor para o filho, enfim? Como é que nessa casa, aquele filho, sei lá, vai ter espaço para alguém se desenvolver, para poder ter um pouco mais de ascensão financeira, o que seja, ter um trabalho um pouco melhor? E aí, a gente já começa a perceber que o álcool ele tem um ciclo vicioso em relação à pobreza. Tanto que, olha só que coisa que é um pouco... me embrulha um pouco o estômago por causa de meus conceitos morais. O lucro da indústria do álcool na África é 2 vezes maior do que o resto Caralho. do mundo.
Porque eles lá têm pouco... Eles passam o tempo todo estudando mercados em que eles vão poder implantar o álcool para conseguir mais dependentes. Porque 76% do lucro estimado é de pessoas que bebem mais do que o recomendado. Qual é o recomendado? Aí varia um pouco, mas a gente fala em torno de... Mas quem que tá recomendando? Aí tem várias associações diferentes que vão recomendar. Que recomendado não é a palavra certa, seria o nível máximo permitido, vamos dizer assim, por algumas entidades muito discutíveis, que vamos dizer assim, que é mais do que o beber chamado moderado, que também varia bastante, mas vamos imaginar que é em torno de não mais do que 14 doses por semana. Tá? Só para dar uma regra média, Meu tá? Deus, Depois a gente pode ver. É bem permissivo, né? É relativamente permissivo. Puta que pariu, por semana, mas não mais do que 4 doses em um dia. Sim. Porra, mas é muito, bastante, velho. Tá bastante. Maluco, mas a gente tá falando de 76%, é muito, 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 muito mais do que isso. Jesus Cristo, o mundo vai É acabar. aí que vem o lucro. Se a indústria do álcool conseguisse ter sucesso na campanha de beba com moderação, quebravam amanhã. E aí, como é que... Olha só que interessante como é que é a política de propagação do álcool na África. Né? Isso é notório. Inclusive, tem várias publicações mostrando isso. Reza a lenda, teve um mito urbano que pegou muito forte, uma narrativa, uma ideia que colou, que a cerveja Stout, um exemplo é a Guinness, que é a cerveja preta, cerveja que tem, né, não sei as características exatas, eu não sou cervejeiro. A cerveja Stout teria propriedades estimulantes sexuais. Então, aumentou muito a demanda por cerveja Stout. Então, eles começaram a contratar garotas propaganda, né? Ô, Vitor, qual o problema de contratar uma garota propaganda? Não, eles contrataram prostitutas para participar de locais em que elas forneciam serviços já previamente acertados com os clientes. E aí, a justificativa... Tem inclusive uma entrevista que um dos diretores dessa ação, dizendo assim, olha, mas veja bem, isso já é uma atividade que acontecia lá. A gente está fomentando o mercado, isso já aconteceria, a gente está aumentando essa... Meu Deus. E aí, quando uma coisa... Vitor, mas você está falando de uma prostituta, aí dependendo do viés moral que alguém vai ter, mas daí uma coisa é falar de uma pessoa que está na África, mas se você vê a cara da pessoa falando, que aparece uma delas entrevistada num documentário que tem, aí você vê que, cara, isso é nojento. E aí foi muito atacado, né? Essa conduta foi muito vilipendiada. E aí a resposta o guarda-chuva da Heineken, a resposta foi, olha, nós vamos parar de fazer isso em alguns países. Mas não disseram quais, nem como. Enfim, são alguns exemplos.